fruto da imaginação, né, que nos colocou naquela postura. Então, se está tudo bem, vocês sentam no chão. Se estão precisando da cadeira, vocês tomam a cadeira. Vocês podem fechar um pouquinho os olhos e, para organizar o corpo, senti-lo, localizem de novo a base. Como é que vocês assentaram pés, pernas, quadris? Isso é a terra do seu corpo nesse momento. Deixa todo o peso escorrer ao encontro da terra. Deixe que um fio de terra percorra a sua coluna, levando, endireitando. Combine essa força e firmeza com o relaxamento que permeia a sua pele, musculatura, os espaços dentro das articulações. Relaxe a expressão do seu rosto. Mãos suaves que tocam as pernas. Quanto mais estável, imóvel, relaxado o nosso corpo, mais clara, evidente se torna a nossa própria respiração. Esse é o movimento que permanece, que segue, e nós cuidamos dele também. Volte toda a sua atenção para o ar que entra e sai. Esvazie bem os seus pulmões. Respire, inspire, expandindo de novo o seu corpo. E reconheça que há uma chama acesa que torna o nosso corpo desperto, vivo. Ele percebe as coisas. Campo aberto de sensações que vem pelo calor. Traga esse calor para o coração. Uma chama acesa para a sua prática, a sua motivação de permanecer. E vamos abrindo os nossos olhos. E essas qualidades que nós vamos reconhecendo, equilibrando, nutrindo de força, relaxamento, calor, vivacidade, respiração fluida. Essas qualidades vão apoiar o brilho dos nossos olhos no momento presente. Equilibrados, não há outro lugar para irmos.
de forma simples. A única intenção é permanecer, descansar, sem interferir no que surge na nossa mente, nas emoções, deixando tudo como está. Nós não precisamos tomar os pensamentos como uma base para estar vivos. Pensamentos vêm e vão. A base que nos torna vivos é o espaço consciente, livre. Pensamentos não são confiáveis. Deixe eles passar. São só ideias próprias. Não estão apontando uma realidade. Relaxe os olhos. Sutilize sua respiração. Traga toda a sua vitalidade para dentro desse silêncio. Relaxe. Fique. Você tem essa escolha. Ótimo. Foi mais fácil que a primeira vez? Ou foi pior? Ou ficou tudo igual? Melhor? Hã? Imagine como será até o final do dia de amanhã. Por isso que é muito importante a gente ouvir os ensinamentos que nos encorajam a fazer isso. A meditação precisa de uma fundação. O caminho espiritual, ele tem essa etapa da fundação. Se a gente senta para meditar sem ouvir os ensinamentos, a gente vai oscilar ali dentro. A gente pode estabelecer propósitos estranhos dentro do silêncio. A gente vai perder a confiança. A gente pode surgir todo tipo de confusão. Porque silêncio, né? No silêncio, a gente pode pegar
Os atalhos equivocados para lugares estranhos. A gente precisa ouvir os ensinamentos sobre a vida. A gente está entrando direto, né, dentro do silêncio, falando de shamatha, mas existem os ensinamentos anteriores de contemplação da vida, para a gente entender que o silêncio realmente é importante. A gente tem que olhar o que anda fazendo e o que tem acontecido. Esses nossos movimentos, eles são movimentos de sanidade. Se nós estamos nos tornando pessoas mais lúcidas, coerentes, amorosas, ou nós estamos todos cada vez mais doidinhos, perturbados, tomando remedinho para isso, remedinho para aquilo. Isso é muito importante. Nós temos etapas antes do próprio silêncio, em que nós não estamos aqui falando de corpo, energia e mente. Então há uma etapa também, junto do próprio silêncio, mas há uma etapa de, mesmo que a gente não tenha a lucidez completa e a liberdade completa, a gente começa a observar melhor como é que está usando o corpo, que emoções a gente tem nutrido no coração, como é que a gente tem usado a nossa fala, e o que a gente nutre mentalmente, o que a gente anda lendo, assistindo, falando. Parece que não é nada, né? Parece que não é nada. Mas aquilo é o próprio mundo nascendo. A partir dos conteúdos, a partir daquilo que a gente come, a gente tem um corpo. A partir daquilo que a gente assiste, lê e fala, a gente também vai ter um corpo. Né? O mundo é um corpo. Né? Esse corpo sutil. Ele vai surgir desses conteúdos. Então, nós vamos fazendo tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo. A gente vai sentando em silêncio para organizar esses corpos, mas a gente vai ter que surgir esse observador, e ele vai surgir mesmo, que começa a monitorar em algum nível o que a gente tem feito com corpo, fala, mente, corpo, energia e mente. Então, a gente não vai detalhar isso aqui, porque isso também já está bem detalhado em textos, vídeos do próprio Lama, né? A gente... Isso é fundação. Né? Estava falando da fundação? Então, faz parte da fundação ouvir esses ensinamentos sobre a nossa vida, né? Roda da vida, estudem a roda da vida. Porque vai ser muito interessante, porque o que nos rouba a meditação é a mente da roda da vida. Então, se a gente entende como que a mente opera na roda da vida, o que é a roda da vida? É como a gente está lidando com o mundo. O que a gente está construindo dia após dia? Ele tem propósitos. Aí já fala um pouquinho dessas características quando a gente for falar sobre a mente. Aí quando a gente entende como que a mente opera na sua forma comum, eu vou ser esperta, porque eu vou ver quando esse mecanismo penetra, né, na meditação, e eu começo a fazer escolhas dentro do silêncio com aspectos sutis, baseados nesse movimento comum. Por exemplo, escolher coisas. Gosto e não gosto. Isso é uma base da roda da vida. Gosto e não gosto das coisas. O que a gente está falando aqui? Meditação é não interferência. Meditação é campo aberto. Mas daí vai ter um euzinho que se sente meditando, que se sente controlando as coisas ali dentro. E esse euzinho vai trazer tudinho com o que ele está acostumado. Então a gente vai começar a gostar e não gostar das coisas. A gente não vai gostar quando a meditação não for boa, né, nesse sentido relativo do que é bom e ruim. Aí a meditação ontem foi maravilhosa, porque, gente, eu vou contar para vocês, apareceu uma luz lilás na minha frente, e ela girava assim no sentido horário. E na medida que ela se girava no sentido horário, piscava uma luz branca por dentro. E daí eu senti um calor que vinha de baixo para cima e de cima para baixo, e eu senti o meu coração abrir. No dia seguinte não aconteceu isso. Aí eu já não gostei. Aí o que é isso? É gostar e não gostar de experiências dentro da meditação. Os mestres vão dizer, aquilo que vem e vai não é o ponto. Aquilo que vem e vai é artificialidade.
Então, sejam coisas lindas, sejam luzes, sejam sons, sejam aparências, sejam sensações, para o bem ou para o mal, né? De acordo com os conceitos que a gente ainda tem de bem e mal, relaxe. Isso é mente da roda da vida. Né? Por exemplo, bhava, surgimento de uma identidade, com clareza de tudo que ela fez, tudo que deu certo. Daqui a pouco, dentro da meditação, tem bhava, tem uma identidade de um meditante que está dando certo. Para a tragédia completa e maldição, o praticante sente que está dando certo, que ele está muito lindo. E até todo mundo diz que ele está lindo mesmo. Eu falo assim, bom, então, se está todo mundo dizendo, lindo mesmo. Né? Não sou eu. Tá? Então, Você perguntou se foi melhor o silencioso ontem do que hoje? Foi pegadinha? Não, calma, gente. Não, calma. Não vamos dar um nó na cabeça, né? Não, tem aspectos. A gente vai sentir, né? Um conforto maior. Mas aí a gente não pode se apegar ao conforto. É isso que eu quero dizer. Né? A gente vai sentir que tem certas qualidades da meditação que favorecem, né? A nossa contemplação ali dentro. Mas o ponto é isso, foi melhor do que ontem? Foi. Mas quer dizer que a outra vai ser melhor do que hoje, nessa progressão? Não. Tá? Então, sensações, visões, pensamentos maravilhosos. Uau, entendi tudo. Que delícia. Isso já é demais. Isso já é demais. Gente, é no fio da navalha. Falar que é bom, não pode. Falar que é ruim, não pode. Dizer que viu, não pode. Dizer que não viu, não pode. Ou seja, cala a boca. Não fala nada. Então, estudando a roda da vida, a gente entende o mecanismo da mente comum e aí a gente percebe quando a mente comum começa a se infiltrar no método. Aí a gente já estudou a roda da vida, já entende que existe a mente comum e a condição natural da mente comum, quando ela repousa, né? Livre dessa operação dos 12 elos. Então, quando esse mecanismo se infiltrar, nós vamos ter a confiança de fazer Esse tem um poder, viu? Porque ele realmente parece que lava o espaço da mente, né? Não é à toa que está lá nas práticas. Aquilo, ninguém diz e consegue pensar ao mesmo tempo. Então, o que é isso? Vem e vai, não é. Então, tem um aluno que chega para o mestre e diz assim, mestre, eu nas minhas meditações estou conversando com Shiva. Daí o mestre pergunta, e Shiva está aí agora? Não. Então não é. Então não era. Vem e vai, não é. Isso é movimento. Nós não estamos em busca do movimento nesse momento. A gente quer encontrar liberdade na relação com o movimento, com a luminosidade. Então aqui a gente não vai mais classificar a luminosidade na sua diversidade como coisas favoráveis ou desfavoráveis. Há práticas, a própria prática anterior à meditação, que é a gente evitar a negatividade e favorecer o que há de positivo, amoroso, compassivo, isso é uma artificialidade. Isso é nutrir conteúdos com os quais a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Mas para o que nós estamos trabalhando nesse momento, que é caminhar para a Prajna Paramita, tem um momento que nós vamos ter que pegar tudo que restou de negatividade, de monstros, fantasmas e demônios, e a gente vai olhar para isso. Nós vamos, em Prajna Paramita, caminhar, né, para esse lugar além de anjos e demônios. Tão bom, né? Se a gente quiser ser anjo, saibam, por trás de todo anjo há um demônio. Por trás de todo demônio existem asas. Porque sempre sim, qualquer coisa que a gente criar, aquilo é relativo, tem outra face. É extremo, é bipolar. Por isso que só nesse lugar, quando eu estou além de bem e mal, além de qualquer tipo de construção, além de qualquer base artificial,
Isso é liberdade. Aí a gente pode voltar a adotar outras bases, mas a gente não se engana mais. A gente sabe que aquilo é relativo, é passageiro, é mutante, é transitório. Não se engana mais. Tá? Então, estudem a roda da vida. Isso tem no SEB. Então, todos os ensinamentos preliminares, a contemplação da vida, a contemplação da roda da vida. Esse trabalho todo, né, de se organizar no mundo para pacificar as relações. Ouvir todos os ensinamentos, ouvir, isso faz parte, né, dessa etapa da visão. A etapa da visão é a etapa que nos encoraja, nos dá confiança para sentar. Se não sentar, ele se torna comum, né? Como uma marmota, como um sapo. Lá no Dharmata nós temos esses amigos queridos, eles ficam, é a coisa mais incrível de ver, eles ficam voltados para a parede. Às vezes, assim, tem uma fila. Você pensa, nossa, isso aqui é o próprio Zazen, né? Se eles recebessem instrução, tá de certinho ali, ó. Eles não piscam. Só de repente sai uma língua, assim, né? A gente vê cada coisa no Dharmata, vocês têm que ir lá ver, viu? Aquilo é um ensinamento, assim, olhar a natureza. Tá? Então, a gente não pode sentar sem instruções, porque senão a gente vai ser como aqueles sapos. A imobilidade, sem essa base, né, da visão, de entender por que o silêncio está sendo incentivado, treinado. Isso é treinamento para sapo. Aí que perigo, né? Na próxima vida... Daí tá lá, o lama passa assim, não acredito que... né? Tem mestres que conseguem falar, como é que você foi parar nesse corpo, meu amigo? Menos pelo da próxima vida? É. Então, é importante ouvir os ensinamentos. Aproveitem. Eu acho que a gente nunca teve um momento de tanta abertura, tanta coisa boa na internet. Tá? Então, abençoada a internet. Tem várias coisas, a gente sabe assim, que tem um campo obscuro, né? Que a gente não tem nem ideia, né? Já me falaram que a gente usa assim, uma pontinha, né, do que é a internet e que o que acontece no submundo, né? É de rezar. Vocês sempre rezem pelo submundo da internet. Não, eu estou falando de verdade, isso eu rezo. Eu sempre rezo. Por aqueles que navegam ali, aqueles que apoiam esses lugares, né? Esses departamentos obscuros. A gente vê muito pouco, mas esse pouco que a gente vê está fazendo coisas maravilhosas, né? A gente acompanhar retiros de mestres, né? À distância em outros países. Então, aproveitem, vocês se organizem para ouvir esses retiros, ouçam várias vezes. Muito importante nessa etapa da visão, né, e do estabelecimento da fundação, que a gente não entre em contato com os ensinamentos como colecionadores do Dharma, como meros curiosos. Então, ouçam, leiam um livro várias vezes, retomem temas, ouçam, né? 3, 5, 7 vezes o mesmo retiro do Lama. É uma recomendação que ele mesmo dá. Porque a gente nunca ouve tudo. A gente ouve parcialidades. E aí, como nós já estamos fazendo silêncio, a nossa mente vai melhorar muito para receber os ensinamentos. Isso é muito bom. Porque quando a gente ouve o Lama, ainda sem ter feito um bom treinamento de meditação, nós somos um vaso rachado. A gente retém, não sei se 5%, isso não é muito dizer isso. Né? E depois a gente esquece, depois, ainda bem que hoje se guarda, né? Se gravam os ensinamentos, se transcrevem, de volta a estudar. Porque a gente guarda muito pouco. Depois que a gente vai ouvir, a gente diz, quando foi que ele falou isso? Será que eu fui no banheiro? Quando ele falou isso? Você dormiu. Ou foi no banheiro. Né? Daí a gente faz isso ainda às vezes. Tá certo que às vezes não dá, né? Mas tem que ir no banheiro mesmo. Mas às vezes a gente faz isso por pura distração. A gente não está aguentando mais, né? Assim, a mente está... Aí a meditação silenciosa vai nos dar bons ouvidos, bons olhos, uma mente receptiva, né? Um solo super fértil, né? Para o Lama jogar as sementes ali. Então, entendam a importância dessa etapa, né, da visão, do estabelecimento da fundação. E aí nós vamos entrar na meditação silenciosa, que é o momento em que a visão, nós vamos gerar agora
condições, tornar corpo, fala e mente o Dharma vivo. Então, nosso corpo, nossa fala e a mente vão ser o próprio veículo de sabedoria. Então, quando a gente está na etapa da visão, ouvindo o Lama, nós estamos entrando em contato com aquilo que os mestres estão vendo dentro da sua lucidez. Eles estão descrevendo a visão deles. Mas não são elaborações mentais, meramente. Ele está falando daquilo que ele está... Naquela hora, ele não está lembrando de palavras. Naquela hora ele está manifestando o seu olhar contemplativo. Naquela hora ele está olhando para as coisas e desatando nós. Então ele está falando daquilo que ele vê de forma natural. Ele é o corpo de sabedoria presente na nossa frente. Só que daí a gente ouve isso, mas aquilo ainda não é a nossa realidade. O Dharma, a realização do Dharma não é ter guardado as palavras do Lama de cor. Não é saber repeti-las. Não é ser um erudito. Não é decorar simplesmente. A realização não está nas palavras, né? Na memória das palavras. Mas é quando nós, dentro do silêncio, corpo, fala e mente, no seu estado natural, passam a ver as coisas como elas são. E passa a se mover como um corpo de sabedoria. Unicamente para isso agora. Tá? Aí o corpo vai unicamente se mover para falar o Dharma. Para desatar os nós, né? A Nossa Senhora. Desatadora dos nós. Eu andei pensando que Prajnaparamita, na nossa versão cristã, seria Nossa Senhora desatadora dos nós, não seria? Vamos pensar sobre isso. Mas que é... Eu não sei a vida dela. É porque né, eu só estou associando o desatar dos nós da nossa mente, né? Desatar os pingos d'água, né? A gente dá nó em pingo d'água. Mas enquanto a gente não mostra, aquilo parece um nó, né? Então a gente vai sentar em silêncio para realmente agora manifestar a visão direta, sem intermediação, sem intermediários, sem lembrar. Porque essa é uma etapa tão difícil, essa transição, né, de Shamatha para Prajnaparamita. Porque ainda que o Lama tenha dado um roteiro de Prajnaparamita, não é com o roteiro que a gente tem a visão aberta. O roteiro é só assim, é como se fosse um folder de uma praia que você vai visitar. Então, lá existem os coqueiros, sabiás, o vem e vai das ondas, tem um farol do lado direito, né, um quiosque do lado esquerdo. Daí você vai olhando essas fotos, né? Então isso é a Prajnaparamita no roteiro, como o Lama nos apresenta. Daí você lê aquilo e você guarda aquilo. Aí quando você chegar lá na praia, não fica olhando, né? Não fica olhando para a foto do farol. O farol está do teu lado. É lindo o farol. Não, o farol está do teu lado. E eu estou vendo, é lindo. Não! Né? Daí vem alguém e puxa aquele negócio. Escuta, você chegou na praia. Aí você vê. E você pode falar sem lembrar do roteiro. Agora você não precisa dizer que o farol está do lado esquerdo e o quiosque está do lado direito. Você diz, o quiosque está do lado direito, tem um céu acima e o mar no meio, e do outro lado está o farol. E não tem contradição. Você não está criando uma desordem. As palavras são didáticas. Por isso que os mestres, quando manifestam sabedoria, os métodos não terminam. Os métodos continuam florescendo, crescendo. Porque agora nós estamos no campo da visão direta. Pode ser que a gente veja coisas
que não estavam descritas naquele roteiro. Tem conchinhas no mar, não estava lá na foto, não estava descrito. Eu vi as conchinhas. Agora tem pessoas que adoram conchinhas, eu falo das conchinhas, e a pessoa vai entrar pela prática por causa das conchinhas, não por causa do farol. É? Então não fiquem com as palavras, não fiquem com o roteiro. Saibam para que isso serve. E vamos para a praia. Vamos para a praia. Porque já é isso. É? Já está acontecendo. Já é. A prática ela é muito simples nesse sentido. Apenas pare de interferir nas coisas como se elas fossem externas a você. Confie. Está lá, o mestre está dizendo isso incansavelmente. A prática é simples. Deixe seu corpo, sua energia, sua mente encontrarem um estado natural. Mas a gente não se aguenta, né? A gente não se aguenta. Final de semana. Ai, mas sabe o que é esse final de semana? Tem um festival. Tem festival de teatro aqui em São Paulo. Pai, eu já não fui no ano passado. Olha, mas vai ter um retiro de silêncio aqui. Ai, mas é que tem um filme muito bacana, muito bacana. Próximo feriado, eu venho. É isso que a gente está fazendo. Mas saibam, se vocês deixarem o festival desse ano, muito melhor ir no festival ano que vem iluminado. Né? Aí você vai, como diz Zonzar Khyentse Rinpoche, né? Assim, que brinca com o cinema, que brinca com a arte. Não vai lá com o olhar, porque eu sou crítica de cinema. Né? Não usufrui de nada, tá com a mente totalmente perturbada, com um monte de avaliação, não está vendo filme, coisa nenhuma. Se liberte primeiro, depois vai viver. É muito mais delicioso. Faça seus retiros. Não fique com medo que vai perder o namorado, a namorada, o marido, o cachorro, o papagaio. Você vai voltar à vida após a meditação. A gente pode escrever um livro, A Vida Após a Meditação. A com H, tá? A vida. Tá certo? Como nunca. Por isso, não tenham medo. Ouçam os ensinamentos e façam o que há para fazer. Abram espaço. Abram mão. Infelizmente, seria ótimo se a gente tivesse pílulas de iluminação. Se isso fosse possível, acredite que eles já teriam feito. Já teriam mesmo. Mas o que acontece? O próprio Buda, quando apresentou o nobre caminho, ele disse: eu apresento o caminho, mas eu não posso trilhá-lo por você. Faça. Respira fundo. E mergulha. Aí você pensa assim: ai, tô ficando empoeirada. Poxa, já tô com 40 anos. Se eu não sair batalhar a vida aí, daqui a pouco eu tô com 50. E ninguém vai mais me querer. Homens e mulheres. Daí a gente pensa, não, acho que melhor eu garantir um casamento, um filho. Melhor ter um filho primeiro, né? Também já tô ali na curva. Daqui a pouco eu não posso mais nem ter filho. Eu vou ter um filho primeiro. Esqueça. Daí vai cuidar do filho. Daí vai cuidar do namorado. Deixa as coisas como elas estão, bem quietinhas agora. E tenha a coragem de deixar elas como elas estão. E se solte um pouco. Lama Santin, um dos retiros que eu fui fazer, acho que foi a frase mais assustadora daquele período que eu ouvi ele dizendo assim: retiro é assim. Lá fora ficou lá fora e o que acontecer está resolvido. Lama, mas nem uma carta. O que acontecer está resolvido. E daí você está lá.
Mas não precisa fazer retiro. Em casa, vai fazer 1 hora de meditação, aí tem festa naquele dia. Aí a gente está lá. O que acontecer está resolvido. Está resolvido como? É aquilo. Ponto. Não interfira. Não queira outra coisa. Porque no final vai ser isso. Qualquer coisa que acontecer está resolvido. Porque nós vamos encontrar a liberação. Liberação é liberação. Eu não preciso que as coisas se configurem de uma certa forma para estar em paz. No começo não vai parecer isso. No começo é como eu falei, essa necessidade visceral de controlar as coisas vai fazer a gente pegar fogo. Vai surgir espinho de dentro para fora. A gente vai ter medo que os outros esqueçam de nós. Que o brilho que o outro está jogando sobre nós desapareça e a gente se sinta, né, uma boneca de pano esquecida, né, no porão da casa da bisavó. Ficou bom, né? Esverdeada já. Né? Cheiro de naftalina. Essa identidade, né? Que não aguenta. A identidade, ela só que é a artificialidade, é a consciência búdica travestida, né, na imagem de um ser, na sensação de uma vida pessoal. Ela precisa do movimento, porque o movimento nasce da sensação da separatividade. Então, parar é morrer. Mas morra logo, morra de uma vez. Para, enfim, estar vivo, porque a gente já é. Nós já somos meio zumbis. Porque a gente vive de memória. A gente vive a partir de uma autodescrição que nem serve mais. Então, veja, ouvir essas palavras, a gente está repetindo tanto, né? Mas isso é o que vai nos encorajar a dizer, ok, vou fazer silêncio, tá bom. Festival de teatro, tá bom. Vamos fazer o retiro, então? Vamos, ótimo. Ano que vem a gente vê o que vai acontecer. Tem todo ano. Tudo igual, para falar a verdade. Tá? Faça uma coisa diferente. Daí nós vamos receber as instruções. Então a gente entende agora que há uma visão que não é a visão que nós estamos exercitando nesse momento. Então isso vai estabelecer, eu estava conversando com a Giane agora, né? Ouvir o Dharma estabelece olhos de desconfiança. Agora a gente começa a desconfiar da nossa forma natural de ver as coisas, de se relacionar. Só de ouvir isso já vai instalar um comportamento minimamente diferente. Porque a gente vai falar assim, não, realmente, eu não estou vendo tudo. Eu nunca parei para ouvir fulano, fulana. Eu estou sempre controlando. Daí começa a surgir esse observador. Tá? Então, visão. Aí na meditação, falamos no intervalo, antes do intervalo, sobre as instruções de corpo, como é que a gente trabalha com o corpo, né, quando a gente está em silêncio. Então, essa é a importância de nós sermos amorosos, acolhedores, né, e saber oferecer estímulos e informações que configurem lentamente um corpo de meditação, um corpo de prática. Um corpo de silêncio. Isso ficou mais ou menos claro, né? Com o que a gente viu. Dá para falar muito mais. Eu tenho que até me segurar, porque essa história do corpo, assim, me deixa emocionada. Daí, em outros momentos, a gente faz isso de novo. Tá? Daí, quando o corpo ele vai ficando menos ruidoso, quando o corpo, pela nossa prática desse olhar que ilumina, se torna mais sutil, né? A pele fica sutil, músculos ficam sutis. O que é sutilizar? Sutilizar é estar consciente. As coisas se tornam grosseiras porque eu não estou consciente delas. Eu tenho uma imagem mental do que é aquilo, derramo um significado, entorto a energia e começo a usar aquilo como se aquilo fosse um objeto. Nosso corpo está embrutecido porque a gente usa ele como um objeto. E não como um campo sensorial, um campo de consciência.
Então, isso é sutilizar o corpo. É lindo. Porque quando eu sutilizo o corpo de energia se revela, tá? É muito mais fácil a gente fazer as práticas de energia, que já vai explicar, né, um pouco as qualidades dessa energia, quando o corpo é sutil. Quando o corpo é grosseiro, está embrutecido pela nossa falta de consciência, pelo acúmulo de tensões, pelo mau uso, por uma... Né, quando o corpo está embrutecido, a gente não come direito, a gente nem entende o que torna ele saudável, o que traz vitalidade, o que torna ele pesado. A gente começa também a tomar muita medicação. Né? Isso tudo perturba a própria energia. A própria sensação de um corpo pesado, cheio de restrições, já é uma configuração da energia. Então, quando eu me alimento bem, durmo bem, relaxo, alongo, crio espaço, eu já estou trabalhando o corpo de energia. Porque minha mente está se tornando sutil ao ponto de ver coisas muito delicadas no próprio corpo. Mas quando eu começo a olhar o corpo, eu começo a ver a energia, porque é tudo inseparável. Quanto mais trabalhado, iluminado, expansivo, né, manso estiver o nosso corpo, nem esforço a gente vai fazer para localizar as qualidades da nossa energia. Quando eu não sei nem ver o corpo e vem o mestre e nos diz, agora localize a energia. Como ela circula pelo seu corpo? Daí a gente fica meio assim, ó. No máximo a gente localiza o aspecto mais imediato, que é a respiração. Sim, respiração até eu consigo. Entra e sai, entra e sai. Mas se ele pedir qualidades específicas nas tuas sensações, na tua percepção de si mesmo, e por incrível que pareça, nós estamos vivendo aquilo, mas a gente não consegue localizar aquilo. Porque a gente está sempre lidando com os conceitos. A gente diz assim, eu tô ansiosa. Aí, isso é um conceito. A ansiedade é um padrão de energia. A ansiedade é um fluxo sutil da energia bloqueada, distorcida. Se eu ficar com o conceito, eu quero me livrar do conceito, porque eu me separo do conceito da ansiedade. E eu não quero aquilo. Quando eu tenho um conceito de alguma coisa, aquilo já tem bem e mal embutido. Por isso que eu falei que o corpo e a mente, o corpo e a energia, eles furam essa nossa fixação à cognição da mente. Se eu vou gerando essa consciência que é capaz de sentir o corpo agora, sem dizer eu gosto disso, eu não gosto, e eu vou entrando nas sensações e eu vou me equilibrando ali, isso também é a porta de entrada para o corpo de energia. Tá? No corpo de energia vão estar lá as emoções, as sensações. Uma relação terminou, onde a gente falou tanto sobre isso, né? Uma relação terminou. Aí, cada um sabe onde dói isso, né? Normalmente dá uma coisa aqui, não dá? Mas a gente não consegue olhar para isso e entender que movimento é esse. Eu olho para onde? Eu olho para a mente, que está contando a história. Poxa, foram 15 anos. 15 anos. Podia ter feito isso comigo. Eu também não estava muito feliz na relação, mas eu não fiz isso com ele. Eu falei que era até a morte nos separar e eu realmente incorporei isso. Como assim foi embora? É aí que a gente se perde. Porque nas descrições do Lama ele diz, a mente move a energia. Então, com esses pensamentos, a mente vai ficar sustentando isso para onde eu não estou olhando. Mas esses pensamentos não têm poder nenhum. Eles parecem ter poder porque isso aqui foi desencadeado.
Se eu tirar os olhos dessa história que eu estou contando sobre o abandono, e devagar, né, eu lavo os meus olhos dessa fixação e eu começo a criar olhos que não se relacionam apenas com conceitos, mas são olhos que agora conseguem ver que há uma sensação que apoia aquela história. E que no momento que eu boto o olho nessa sensação, eu posso relaxar ali dentro sem querer me afastar daquilo. No campo das sensações, no campo da energia, nós precisamos estar no coração daquela experiência, senão a gente volta para um conceito. É simples, é simples. É assim, se não está no coração da sensação, está no conceito. Se a gente realmente abandonou o campo dos conceitos, você realmente vai sentir que você entrou no campo da energia, senão não há dúvida. A dúvida também é um conceito. Daí vem o conceito assim, será que é isso mesmo que eu devia ver quando eu olho para o meu coração? Pronto, perdeu. Não fala. Por quê? Isso é engatinhar. Ontem a gente falou que nós somos bebezões, né? Bebês barbados, né? Bebês, né, de salto alto, né? Por incrível que pareça, não cai. Né? Porque nós vamos engatinhar nesse campo das sensações e da energia. A gente não sabe nada sobre isso, embora só use isso. Embora esteja assim, ó, mergulhado. A vida é isso. É esse encontro, né? De energia, essa brincadeira. As pessoas se encontram energeticamente, não se encontram conceitualmente. Mas a gente tem uma crença tão grande nas nossas ideias sobre as coisas que a gente fica um segundo na sensação, na emoção original, no campo da energia, e logo depois a gente compara aquilo com alguma coisa. Uau, eu senti isso no ano passado, sabe? Foi tão bom. E foi aqui mesmo, nesse lugar. Pronto, ó, eu já estou falando do passado. Tá vendo aquele lugar? Foi ali que eu sentei com o meu namorado. Foi, tá vendo aquela... Vamos sentar ali um pouquinho para sentir um pouquinho melhor que, né, essa sensação. Eu tô com uma amiga, tá? Só eu fico contando as coisas pela história, pela metade, né? Então eu encontrei a amiga, daí e as duas estão naquele lugar, mas eu não consigo ficar na originalidade daquele encontro com aquela pessoa. Eu já misturo tudo com conceitos, com referenciais. Daí a gente diz assim, pá, esse lugar é um lugar de sorte. Ano passado eu comecei a namorar. Hoje, aqui, amiga que eu não vejo há 20 anos. É esse o lugar. Pronto, acabou tudo. Acabou tudo. A amiga que é praticante está ali, assim. Né? Se segurando para não perder, assim, esse campo de possibilidades, né? E a gente está lá, blá, 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 blá. E a outra assim, né? Tentando se manter ali, né? Para não entrar nos conceitos. Então, esse campo, daí nesse campo é maravilhoso, porque aí a gente vai entender que tudo é original. Que não é poesia dizer que nós não encontramos a mesma pessoa todos os dias, que a gente não está na frente do mesmo rio todas as vezes que vai até lá. Daí a gente realmente vai entender que isso não é poesia. Nem no mundo aparentemente físico, nem nesse campo das energias. Né? É tudo sempre original. Porque nesse campo a gente realmente vai entender que tudo é movimento. Tudo se reconfigura. E aquilo é instantâneo. Foi. Mas a gente não. Daí a gente vira um campo de colagem. Aí nós somos assim, um mosaico. Né? Ali, assim. A gente era um corpo translúcido e vazio. Aí fica colando figurinha, fotografia, brinco, roupa, passado, futuro, diploma, certificado. Ai. Meditação. SEB, tutor, praticante. Yes! Ai, tô ficando tão ótima. Um defunto fedorento.
Por isso eu acho que é uma prática preciosa assim, que o Lama Santen abriu. Mas sabe que eu tenho uma sensação que a prática dos 5 lunges já está caindo do rol das novidades. Caiu do rol das novidades. Né? Qual é o próximo ensinamento, Lama Santen? Tá? Os 14 conselhos. Yes, 14 conselhos. Ótimo. Os 8 pontos agora tem A, B e C no item 2. Agora não são 21 itens, são 22,5. Aí a gente está abandonando uma prática preciosíssima. Eu vejo isso acontecendo, não estou tirando do nada. Eu vejo as pessoas falando isso. As pessoas agora abandonam e voltam a fazer chamata com foco na parede. Alguns tentaram, daí não conseguiram, acharam que é difícil e voltam para os conceitos. Justo porque isso é um salto. Isso é um salto para fora dos conceitos. Não é fácil, mas é a liberação. É para a gente entender, porque depois a gente vai falar sobre a mente, aí nós vamos entender por que pensamentos não têm poder nenhum. Pensamentos, imagens são visão inseparável da mente. A mente é vazia, então a visão é vazia. Não tem como pegar no pensamento, mexer. Onde é que está o seu pensamento? Ninguém localiza o pensamento. E por que a gente acha que os pensamentos dizem respeito a uma realidade física? Mas a vidya, esse poder, né, Maya, esse poder da gente construir uma realidade sólida, se dá na própria mente, que a gente não sabe nem onde está. Quando eu penso, parece que eu estou pensando, eu tenho uma sensação de solidez no pensamento. Eu não tenho a sensação que o pensamento ele é etéreo. Eu estou pensando sobre uma pessoa. Eu também não vejo que aquilo é uma construção. Né? Eu não estou pensando sobre a pessoa, eu estou pensando sobre a imagem que eu construí dela. Então a gente não vê nada. A gente pode atribuir essas qualidades de solidez. Então, resgatem todas as instruções sobre os 5 lunges, por favor. Retomem essa prática. Quem desistiu, tenta olhar de novo. Essa prática ela é maravilhosa porque ela é a prática de autoequilíbrio. É a prática de autonomia energética. Saída de samsara, autonomia energética. O que nós estamos, na verdade, nós não estamos presos ao conceito. Nós temos uma fixação aos conceitos, sim, mas o que torna o conceito vivo e que faz com que a gente fique fixado ao conceito não é ele em si, é a energia atribuída ao conceito. Então, os nós se dão na energia. É a energia que está entortada na relação com aquele conceito. Conceito é conceito, não tem nada ali. Mas eu posso atribuir energia. E quando eu atribuo energia, eu fico fixada às sensações daquele conceito. De amor, de desamor, de emprego, de prática. Tá? E ao mesmo tempo vai ser isso. Quando a gente vai fazer um bebê dormir, a gente não fala para ele dormir. A gente não vai apresentar uma teoria para ele. Bebês, no máximo, até 7 horas da noite. Tá me ouvindo, querido? Ah. Mamãe trabalha 8 horas por dia. Mamãe cansada. Bebê mamou. Tá sequinho. Vai dormir. Aí você vai falando com o bebê e o bebê vai... Tá sorrindo para você. Quer brincar. A mente é isso, gente. Se você fala para sua mente, agora nós vamos meditar. Daí ela para você, ok. Quem respondeu? Mente concentrada e relaxada. Ótimo, olha um pouquinho o seu trapézio. Ah, obrigada. Dá para você ficar quieta? Sim, só mais um pouquinho. Eu quero ajustar melhor o teu corpo. Isso. Ah, tá bem. Então pronto. Agora vamos ficar quieta?
Ótimo, vamos. Eu não vou pensar mais. Tá bem, vou te ajudar. A gente vai fazer isso? Aí diz, bom, eu já sei, deve estar faltando eu ler alguma coisa. Sim, era isso que eu queria te dizer. Por que você não retoma o texto dos 8 pontos? Eu acho outra coisa. Eu acho que 8 pontos não é o caso. Vamos estudar presença agora, antes de fazer o silêncio? Vai lá, está na segunda gaveta. Obrigada. Daí, assim, não, calma. Vamos tentar entrar na energia? Vamos. Ok, por onde começa mesmo? O brilho dos olhos. Ótimo, vou te ajudar, tá? Brilho dos olhos, o que é mesmo? É brilho dos olhos. Brilho dos olhos, não tá vendo? Aí a gente fica... Esse diálogo é isso, é como tentar fazer o bebê dormir. Não vai parar nunca. É um salto. Então, a gente vai ser malandros com a nossa mente e não vai mais falar com ela. Ela vai entortar, porque a gente não sabe ser outra coisa, a não ser conceitos, pensamentos. A gente não entende que há vida além dos pensamentos. Nós podemos estar os animais não pensam da forma como a gente pensa. E a vida, as plantas não pensam, e a vida. Então, há vida além dos pensamentos. E essa vida, a gente pode ir para esse lugar equilibrando as qualidades da energia que se combinam para dar vida aos conceitos, às cadeias, às correntes de pensamentos. Quando a gente surge um primeiro pensamento, a primeira coisa que acontece é que existe um espaço onde isso está se dando, e esse espaço ele é consciente. Esse brilho dos olhos tem essa união de consciência e espaço. Isso é muito amplo, porque se a gente conseguisse só equilibrar consciência e espaço, a gente não precisaria olhar o restante, né, dos outros elementos. Se a gente só conseguisse entender que existe uma consciência, que a gente não precisa dizer que ela tem um nome, que eu estou em São Paulo, que eu estou meditando, que isso é bom, e tirando todas essas ideias, a gente vai reconhecer que isso é desnecessário, isso tudo é adorno, né? Assim, delírio, para uma condição interna sutil, onde a gente realmente está. Aí a gente vai ver que essa consciência então é uma consciência viva, que a gente começa a dar nome, mas não precisa, mas a gente não localiza, a gente não tem nem como dizer em que parte do corpo ela está. Ela está nesse espaço que a gente também não localiza, que é um espaço sutil. Nesse espaço sutil consciente se dão os pensamentos, as bolhas, as nossas viagens todas durante a meditação. Por isso que quando a gente senta para meditar, a gente perde a parede que está na nossa frente, a gente perde a vela, o Buda, a flor. A gente realmente deixa de ver. A gente deixa uma tartaruga, a Judite. Né? A gente deixa a Judite na nossa frente e diz, é óbvio que essa tartaruga não vai escapar de mim, né? Não é que escapou? Cadê Judite? Gente, eu vim meditar no jardim. Judite se foi. Aonde você estava quando Judite se foi? Poxa, gente, Judite tem 50 anos. A tua tia-avó deixou ela ali para você cuidar. Você vai ter que encontrar a Judite. Né? Mas a tartaruga escapa. Porque os olhos não são físicos. E a gente estava em algum lugar, vendo coisas. E quando os olhos vão, existe essa magia. A nossa energia, ela manifesta qualidades que apoiam essas aparências etéreas. Então, quando a mente começa, quando essa consciência começa a se mexer no espaço da mente, surge o movimento. Então, no espaço consciente, a consciência sente que ela pode ir em várias direções.
mesmo sem sair do lugar. Então, na própria mente, a gente começa a ter a sensação de direção, de poder ir em diferentes lugares. Esse é o elemento ar, né? A qualidade sutil do elemento ar. Quando eu equilibro os meus olhos, eu digo, permaneça no momento presente, eu equilibro o elemento ar, que estava em desequilíbrio, e ele, depois, né, na nossa ação inconsciente, sem saber como as coisas funcionam, o ar fica em desequilíbrio, e a mente vai em qualquer direção. E aí a gente se sente pulando de galho em galho, pensamento em pensamento. Então, a gente primeiro vai trazer os olhos, o brilho criativo dos nossos olhos, para se acalmar no momento presente, no espaço à nossa frente. Se isso for bem feito, o próximo elemento já está equilibrado. Quem mantém os olhos presentes no momento, sabe como respira. Quem pensa distraidamente não sabe como respira. Justo porque se você souber como você respira, você acaba equilibrando a respiração. E daí vai embora a distração. Mas quando a gente está distraído, tem um ar distraído, tem um ar em desequilíbrio que apoia a mente indo em qualquer direção. Por isso que os pensamentos são erráticos, caóticos, né? Surge qualquer coisa. Quem já meditou sabe que surge cada coisa. O último capítulo da novela Escrava Isaura. Gente, o que tu está fazendo aqui? Quando eu tinha 5 anos eu representei a Escrava Isaura na escolinha. Me lembrei disso agora. Hã? A mente é tipo um amigo muito louco. É um amigo muito louco, exatamente. A mente é um amigo muito louco. Vai mostrar cada coisa para já nos colocar em cada lugar, né? Então é isso. Né? Movimentos erráticos, nenhuma lógica, nenhuma coerência, saltos loucos. Tá? Então, vamos devagarinho entendendo que os nossos olhos são olhos sutis e que eles andam nesse campo vasto de possibilidades, visitando todas as imagens que já passaram na nossa frente, nessa, em outras vidas. Isso está tudo num lugar sutil aí, possível. Está olhando o passado. Então, quando eu equilibro os olhos, eu sei como eu respiro. Como eu sei como está indo a minha respiração, eu posso sutilizá-la cada vez mais. É maravilhoso. Esse exercício, né? Praticantes de yoga, praticantes de meditação, não há fim para se tornar a tua respiração muito sutil, detalhada. Isso vai mudar completamente a configuração do teu próprio corpo, a tua percepção do teu próprio corpo. Vai mudar a sensação do espaço da sua mente. Porque ar e espaço, a gente não consegue nem distingui-lo, né? A gente só entende que tem vento porque a árvore, né, se agitou, porque os nossos cabelos se agitaram. Mas a gente nem vê a separação entre espaço e vento, espaço e ar, íntimos. Então, se mantém os olhos aqui, vai equilibrando a sua respiração, vai surgindo uma sensação de expansão. Se você precisar ir, circular nesse espaço, você permanece, né, como se fosse o centro, né, desse espaço, e ele só vai expandindo, expandindo, expandindo. Daí vem, eu vou falar desses 5 elementos. Esses 5 elementos, que são qualidades da nossa energia, eles são muito sutis, mas eles podem criar as realidades sutis, né, completamente luminosas, mas eles são capazes, né, pela forma como o observador começa a se relacionar com essas qualidades, a gente pode chegar na condição em que a gente chegou, de sentir os elementos na sua materialidade. Mas depois que a gente entender nesse campo sutil, né, da energia, a gente vai entender que quando a gente pisa, eu fiquei emocionada quando eu pude, assim, sentir que o trabalho com os pés não é meramente fazer os pés encontrarem a terra. Isso é Guru Yoga.
Isso não é propaganda para vender o trabalho com os pés. Mas, gente, é que quando a gente entender da onde surge a nossa firmeza, a gente vai ver que os pés nunca tocaram a terra. Essa firmeza é a firmeza do espaço básico. O espaço básico nos dá firmeza sem ser uma terra física, sem a gente precisar de um pé que enraize. Mas eu começo com esses exercícios do pé para eu ter uma profundidade, uma sutileza tão grande de mergulhar nessa sensação de firmeza, onde eu estou segura. Aí eu vejo que eu não estou pisando na terra. Eu encontrei esse lugar onde a consciência não tem corpo. E ali ela está segura. Guru Yoga é essa união com a mente de sabedoria, com esse espaço vasto. O Lama dá esse exemplo do avião. Né? Nós somos capazes de criar a sensação de segurança que a gente tem aqui, sentados num avião frágil. Só porque a gente tem um metal ali, né, carpetado. Daí de bom, esse carpê é igual da minha casa. Ai, ainda bem, né? Esse aqui parece o sofá da minha casa. Mas quantos quilômetros a gente fica, mais ou menos, lá para cima? É alto, né? Tudo bem, é alto. A gente entra numa zona de turbulência ou ventanias, né? A gente vê, assim, parece um pássaro em alguns momentos. Fala assim, essa asa vai quebrar, né? Mas a gente esquece. Nós criamos terra. Não tem nenhuma segurança no que está acontecendo ali. Tanto que os aviões caem, né? Ninguém que sentou no avião achou que aquele ia cair. Assim como nós sentamos e a gente acha que não vai cair, né? Então, olho vivo, pode ser teu último voo. A gente não fala isso, né? Não, vamos. Mas é o tempo... bate aí, por favor, todo mundo, né? Mas é isso o tempo todo. Por isso que nós precisamos encontrar a verdadeira terra. A terra tremer, se os prédios ruírem, se o avião cair, naquela hora, assim... Benzara, Guru Pema Siddhi. Imagina, tripulação, passageiros, sai o piloto gritando lá de dentro. O senhor, por favor, pelo menos o senhor fica sentado lá. Gente, agora o que a gente tem que fazer? No máximo dar a mão para o outro. Vai dar tudo certo. Vamos morrer em paz. Morrer em desespero? Não é piada o que eu estou falando. A gente precisa fazer isso. Pode morrer gritando. Mas só é possível fazer isso se em vida, enquanto o corpo permite, te encontrar o nosso refúgio verdadeiro. Que essa terra, daí a gente fica apoiado nas várias terras, né? Terra do chão, terra dos meus músculos, dos meus ossos, dos meus cabelos, do meu amigo, do meu isso, da minha aquilo, né? Meu prato de muesli, né? Every day, né? Dos meus pós variados que eu tomo agora, né? Agora eu tomo muitas coisas, né? Assim, vários suplementos, complementos, implementos. Né? Sou um ser poderoso. Isso realmente deve ir além de vida e morte, né? Cuidado onde você está sentando. Né? Então, esse campo dos elementos, ele é uma brincadeira. A vida se torna muito lúdica quando a gente entende isso. A gente vai ver que tudo nasce disso. E quando a gente começa a observar a natureza, fica mais lindo ainda. Porque tudo que a gente começa a olhar na natureza, a gente vai ver... Vocês já assistiram esse filme Muito Além do Jardim, com Peter Sellers e Shirley MacLaine?
por favor, vejam. Tá? Dharma com Pipoca, semana que vem. Muito Além do Jardim, Peter Sellers. O último filme dele, né? Foi o último filme dele. Ele é incrível porque você vai ver uma pessoa que está além dos conceitos comuns e está sendo ouvido pelo presidente dos Estados Unidos. Ele realmente está falando do jardim, mas é uma linguagem que cabe em tudo, que explica tudo. Aí o presidente vai se aconselhar com esse jardineiro, Mr. Garden. Mr. Garden? Né? E o Mr. Garden está lá. E é lindo, porque a gente vai ver que aquilo não era um autismo. Ele não era autista. Eu não vou contar o que acontece no fim do filme, tá? Pode deixar, eu vou deixar essa surpresa para vocês. Vocês vão entender que naquela visão assim completamente simples, porque a natureza é simples, mas ela revela tudo, porque ela vem desse campo, onde os elementos são super sutis. Eles não vão se comportar diferente só porque eles se transformaram em árvore, vento, terra, rio, mar. Eles seguem com essas qualidades. E eles podem nos remeter de novo a essas qualidades sutis. Que está no nosso corpo, que está nas nossas emoções, que está nos pensamentos, e vai para um campo primordial, onde tudo isso pode repousar, a gente pode passar a reconfigurar esses elementos para construir mundos muito melhores. Nessa mesma terra, com essas mesmas árvores, mas a gente pode construir um mundo sutil de apoio aos seres. Né? A gente vai ver como é que surge mandala, como é que surge terra pura, entendendo a magia desses 5 elementos, purificando a nossa visão sobre eles, sabendo usá-los de forma adequada. No budismo se falam coisas muito profundas, se diz que os elementos, eles são consciências vivas, são as dakinis. Aí a gente se relaciona como se relaciona com a água, né? Dessa maneira, achando que a água é água. A água não é água, apesar de ser água. É uma consciência. Eu vi um outro mestre tibetano falando isso, né? O desequilíbrio que a gente vê na natureza com os incêndios, com os vendavais, com os tremores. Né? Eles são espelho da nossa relação desequilibrada com os nossos elementos internos. É óbvio. Gente, é lindo isso. Quando nós cuidamos do nosso corpo, nós vamos entender o que é terra, o que é água, o que é fogo, o que é ar. Aí é natural que eu comece a proteger a terra, o fogo, a água, o ar. Na terra, no mundo. Quando nós estamos na condição que nós estamos, que a gente não entende nada do corpo, a gente se maltrata. É óbvio que eu uso a água de qualquer jeito, eu abro a torneira, eu nem sei para onde ela vai. Eu estupro a terra, plantando hectares e mais hectares de milho transgênico, de soja transgênica. Você só vê isso. Tem uma pessoa, Ernest Gate. Alguém já ouviu falar dele? Eu estou começando a conhecer ele, tá? Mas vejam os vídeos dele. Eu acho que ele é um suíço, que já está há muitos anos no Brasil. E ele trabalha esse conceito, não é nem conceito, né? Essa experiência da agrofloresta. Ele falando isso, né? Milhões de anos para uma sabedoria que está ali, de como que a natureza se auto-organiza, como que os vegetais, eles são parceiros, junto com o meio ambiente, com animais, para dar tudo o que a gente precisa. A gente mal entende essa sabedoria e começa a brincar com a própria natureza, alterando a natureza, com a nossa grande inteligência. É lindo, ele tem vídeos. E ele é uma pessoa extremamente simples, mas é emocionante. Porque vocês vão ver ele falando do Dharma. Ele diz, na natureza não há tempo, há fluxo. Olha que coisa mais linda. Não é de abrir o olho? Aí ele vai dizendo essas coisas, enquanto ele está falando dos vegetais, da terra, da agrofloresta.
Ai, eu não sei como escreve. Ernest Gate, mas tem que escrever. Sorry. Mas agora no intervalo eu tenho isso nos meus arquivos. Eu vou passar isso. Eu acho que sabe, isso é coisa assim para a gente ver e a gente multiplicar aí nas nossas linhas do tempo. Porque ele dá uma mensagem de esperança. Isso é importante. Ele fala, inclusive, de agricultura em grande escala. Porque daí as pessoas que acreditam, né, vão dizer assim, em grande escala a gente não tem como produzir alimentos saudáveis e orgânicos. Olha a coisa mais linda que ele disse: a água se planta. Nós plantamos água. Porque ele está lá no sertão da Bahia, se eu não me engano. E ele, olhando a vegetação local, ele começa a ver que os vegetais conseguem trazer umidade. Isso! Esse sal da terra, uma mensagem de esperança. Então, as pessoas que são muito catastróficas, não escuta muito, escuta só com o ouvido, tá? Assim, para aquilo não passar completo, assim, sabe? Ou é melhor não deixar aberto para passar, justamente. Então, ele diz, a água se planta. Nós podemos de novo trazer água. Então ele está falando do Dharma, ele está falando dessa relação simples e direta com os elementos da natureza. Ele é um sábio, um sábio. Então, olhar a natureza, um dos 14 conselhos do Lama, preciosos, né? Quando eu fiz aquela brincadeira, não é para olhar os 14 conselhos, tá, gente? É só para a gente entender a nossa mente, né? Gostando de novidades. Mas lá simplifique a vida e se aproxime de novo da natureza. Olhe, faça meditação na natureza. Os grandes yogis meditaram na natureza. Porque aquilo vai ser um espelho de como nós podemos nos organizar de novo, nos auto-organizar. A natureza, ela se auto-organiza. Nós vamos aprender essa prática, né, dos 5 elementos, mas em verdade eu vos digo, o que vai organizar realmente os elementos é o relaxamento e a não interferência. Os elementos sabem para onde ir. Eles sabem o caminho de casa. Por isso que se a gente só equilibrar os olhos, removendo a fixação aos conceitos e às aparências, os outros elementos, que são o ar, o fogo, a água e a terra, eles voltam para casa. Porque eles são irmãos, parceiros, assim, ó, junto. Ou seja, você começou a pensar, veio imagens, a tua respiração se altera. O movimento começa, o teu fogo incendeia. A partir daquilo, aquilo se multiplica em milhões de outras imagens. O fogo como calor é criatividade. No seu aspecto primordial, ele faz as imagens brotarem uma atrás da outra. Apoiado por ar, apoiado por espacialidade. Espaço, tudo acolhe, não julga. Por isso, quando os pensamentos surgirem, não vai ter uma linha dizendo isso é ruim, não pense, não pense, não pense, não pense. O espaço não julga. Nós temos que sim ter uma consciência de entender que os pensamentos não têm realidade própria e que enquanto essa consciência não surgir, o espaço da nossa mente vai acolher qualquer coisa. Pensamentos suicidas, pensamentos de devastação, pensamentos de autocentramento, de autoimportância, de medo. Tudo. Mas o espaço não vai dizer assim, não se suicide. Não, o espaço é espaço. Aí o fogo tá lá. O fogo começa criatividade dentro de uma mente que acolhe o suicídio. Começam a vir Bom, agora a pessoa vai lá para a internet. Veneno de rato. Aí não vamos nem continuar, né? Mas tá lá, tem site para isso. Olha que tristeza. Por isso que eu falei, tem áreas da internet que muita reza. Porque, poxa, gente, que mente, né? A nossa. Colocar isso disponível para pesquisa. A morte mais rápida. Mas a mente permite isso. Então, enquanto não tiver os olhos da nossa consciência sutil, despertos, entendendo o processo de como os elementos se combinam, eles ficam perigosos. O espaço fica perigoso.
O ar fica perigoso, o fogo fica perigoso, porque realmente aí a pessoa, na sua loucura, cria um site mórbido. E aí aquilo, fogo, incendeia, criatividade. Água, daí surge a água. A água é plasticidade. No meio daquilo a gente realmente começa a se mover sem obstrução. Não há obstrução para as nossas ideias. Dentro da mente tudo é permitido. Há plasticidade. O aspecto primordial da água é a não obstrução. Não há obstrução. Você pode pensar tudo o que você quiser. Imagina, o que é o pensamento de um suicídio? Todo mundo tem o medo básico de morrer. Ninguém quer morrer. Porque todo mundo, né, no fundo do seu ser, sabe que a vida é a vida. Tem medo da morte. Mas surge um pensamento que é acolhido, que se desencadeia numa arquitetura, né, numa lógica, e não encontra obstrução. Aquilo vai embora, vai embora, vai embora. E depois vem terra. A terra dá solo para aquilo. No seu aspecto primordial, é como eu falei, é segurança. É? Aí daqui a pouco, realmente, o meu corpo começa a se mover para realizar aquilo. Para aquilo se tornar concreto. Para que eu possa ver. Para que eu possa falar, eu fiz. Você fez. Aqui está. Agora eu pego, eu lambo, eu mordo. Tá? Mas surgem desses elementos. Quando a gente entender os 5 elementos, nós vamos poder falar sobre qualquer coisa. Quando a gente for ajudar uma pessoa, a gente vai fazer o quê? Nós não vamos mudar uma pessoa. Nós vamos equilibrar energia. É tão lindo isso. Quando a gente chega com a mão, não é? A gente pode fazer só uma imposição de mãos, assim, né? Jorei. Tem várias técnicas, né? Mas você pode ser discreto, assim, para a pessoa não... Né? Faz só com a tua mão interna, né? A mão sutil, subiu ali. Por que é importante saber isso? Porque nós não vamos lutar com pessoas. As identidades, a forma como as identidades se configuram, elas estão apoiadas nesses elementos. Então, quando a pessoa está tendo um surto, não adianta chegar para ela e dar um discurso do não surto. Não fale nada. Como eu falei com a criança, não fale que você vai fazer ela dormir, porque ela não vai querer. O que você vai fazer? Você entendeu os elementos. Você entende como eles se combinam. Como que você vai alterando um e outro e você vai criando condições diferentes. Então, o que você vai ajudar a pessoa a fazer? De repente, você vai pegar na mão dela, sem dar uma palavra, e vai tirar ela de algum lugar. Você fala assim, bom, ela está vendo coisa aqui, então vamos para um lugar onde ela está vendo menos coisa. Não fala nada. Pega ela pela mão. Ela está tão louca que ela vai. Aí, você bota ela sentada, ela está lá, tremendo, não para. Você bota ela sentada no banquinho da praça que está ali perto da sua casa. Aí bate uma brisa. Daí você fala para ela assim, ó, vamos respirar com essa brisa? Você começa a dar instruções de equilíbrio energético para ela. Vamos botar os teus pés no chão? Vamos tirar o sapato, meu amor? Poxa, que chulé, hein? Daí você dá uma brincadeira, brinca com ela um pouquinho ali, né? Bom, faz tempo que você não tira essa meia, hein? Aí o outro é um bebê naquela hora. Né? Não é assim que a gente transfere as crianças de paisagem? A gente tira elas de um drama e diz assim, vou te mostrar uma coisa que tem ali fora. E chora, sabe o que tem ali fora? A gente fala até baixinho, é um segredo, eu vou te contar. Ali fora tem uma família de sapos. Sim, e nasceu um sapinho novo hoje, eu vou te mostrar o sapinho. Daí a criança, ela esqueceu que o amiguinho roubou o pirulito dela. E ela vai ver lá, aí nós vamos ter que achar os sapos agora, né? Poxa, acho que eles foram embora, vamos procurar um sapo? Vamos, né? Até você fazer ele esquecer agora que tinha os 5 sapos, né? Aí tem criança que não esquece, né? Aí tem criança, mas agora eu quero ver o sapo. Né? Quem tem filho, tem sobrinho, sabe como é, né? Uma delícia. Ali a gente tem que ser muito criativos, né? Livres. Então, quando a gente vai tirar uma pessoa do surto, é como se tivesse uma criança, onde a gente vai tirar ela de um foco, mas não pode tirar mentalmente, não pode dizer que ela não tem razão.
Pode dizer assim, você está errada, você está louca. 15ª vez você fazendo esse papelão. Poxa, a festa estava tão boa, agora tem que estar eu aqui com você, cheirando esse chulé, né? Não, não, não. Salvadores, né? Bombeiros do espaço. Vamos lá apagar esse incêndio. Maravilhoso, a gente vai aprender com aquilo. Aquilo é o nosso laboratório, aquilo é a delícia, né, do bombeiro. É ter quem salvar. O bombeiro treinou anos e anos, agora não tem nem um gato para tirar do telhado. Puxa, tá lá jogando paciência. Campeão. Não é, ninguém quer isso, ninguém se forma bombeiro, né, para ficar sentado lá. Quando toca, né, a sirene, ótimo, ótimo. Enfim, vamos ver se eu aprendi a ligar essa coisa toda. Daí vai aprendendo. Daí a gente vai entendendo, de tanto a gente ajudar as pessoas, a gente vai percebendo que não é pelo conceito, não é pelos conceitos. De novo a gente está falando isso, né? Seja esperto, vá manso, não transferir a pessoa de paisagem, organizando, é isso, né? Então a gente não vai lutar contra uma pessoa que é desequilibrada. A gente vai arrumar um corpo de energia, não tem uma pessoa ali. Aí a gente vai ali, arrumando a pessoa, a gente vai fazendo uma leitura. Você vai intuir, não seja conceitual, senão você não vai ver o corpo de energia do outro. Saiba penetrar o seu corpo de energia, você vai aprender a se equilibrar, você começa a entender o que equilibra o corpo de energia do outro. Aí você vai entender a importância de um pé na terra, a importância de fazer o outro respirar, a importância de dar um copo d'água para aquela pessoa, de fazer uma massagem nas costas, né? Aí, o momento, né, o surto que a pessoa está tendo é o que você precisa para saber qual o elemento está em falta, em excesso. Então, é muito lindo saber lidar com a energia. Primeiro, porque nós vamos ganhar esse remédio. E daí nós vamos ter um remédio, né? Uma valisezinha transparente, invisível, com frasquinhos invisíveis, né? Pitadinhas de terra, gotinhas de água, né? Fluidificada, com amor. Essa vai ser a nossa homeopatia. Então nós vamos fazer esse laboratório dentro da meditação. Mas como eu falei, não vai ser fácil, por isso não desistam. A gente precisa exercitar para poder explicar isso para as pessoas. Localizar isso, mas isso só pode ser localizado com a mente um pouquinho mais desacelerada. Comecem com os elementos que são mais fáceis. Se de repente o calor, você está lá, ninguém está tremendo, ninguém está de casaco, e diz assim, eu não consigo sentir o calor do meu corpo? É porque a consciência não está familiarizada, mas está ali, como é? Você está tremendo? Não. Você está gelado? Não. Então você está quente. Mas eu não sei onde é que está o calor. É porque o calor não é para ser sabido. O calor é para ser sentido. Aí você nunca parou para sentir? No máximo quando já estava lá pingando e ligou o ventilador. Daí você desliga o ventilador. Porque daí a gente cai nesse gosto, não gosto. Isso é fundamental. Como eu falei lá na roda da vida, abandonar gosto, não gosto. Se a gente vai entrar no campo da energia, não tem que gostar ou não gostar do calor. Você tem que aproveitar o estado em que ele se encontra para reconhecê-lo, vivê-lo e relaxar naquela experiência. Então tem mestres que dizem isso. Para você fazer as pazes com o calor, seja o calor. Para você reconhecer a água, seja a água. Seja a sua respiração. Não é poesia. Isso é fato. Isso pode ser vivido. Comece com coisas simples. Quando a gente iniciou nossa sessão hoje de manhã, a gente fez o equilíbrio dos 5 lungs, mas eu não falei, né? Não dei nome. Falei lá, equilibre, combine força e relaxamento. O que é isso? É terra e água. Todo mundo consegue sentir uma certa firmeza, senão estava desmaiado. Tinha virado uma sopa. Por isso, quando vocês tiverem uma tontura ou um desmaio, aproveitem. Aproveitem, porque vocês vão ver o que é o elemento terra se dissolvendo. Porque quando a gente está firme, a gente não se sente firmes mais. Porque aquilo ficou muito óbvio
né? Aquilo, assim, a mente já tomou aquilo como comum. Mas quem desmaiou, quem teve um ensaio de desmaio, quem levantou rápido demais e vai entender o que é a Terra em dissolução. Você vai ver que não tem Cristo, usando as nossas boas expressões, né? Todo mundo entende o que é isso. Não tem Cristo que te ponha em pé. É inacreditável. A gente não está em pé porque quer. Eu levantei porque eu quero. Não. É porque o nosso elemento Terra está vivo, ativo, inteiro. Na hora da morte, a gente vai perder completamente. Eu ainda não morri, né? Pelo menos nessa vida. Então, eu não posso dizer isso com todos os detalhes. Por isso que eu falei, aproveitem se surgir um desmaio, uma tontura, uma fraquezazinha aí. Só para a gente saber que aquilo vai ser multiplicado não sei por quantos mil, né? Essa sensação de desfalecimento. Então, comecem a fazer esse laboratório do que está sempre presente. Isso vai ser um alívio, porque nós não estamos cansados porque a gente andou demais. Nós estamos cansados porque nós pensamos demais enquanto nós estávamos andando. Tá? A gente pode andar de bicicleta, como o Lama Santen fala, né? Ele está andando de bicicleta e de repente vem lá uma ladeira. Se ele pensar naquela hora, já foram 40 quilômetros, agora isso, pronto. A mente, esse pensamento é uma configuração. Ele configura o espaço e todos os elementos para um desânimo natural. Aí alguns vão dizer assim, bom, tá vindo fulano de carro, agora eu vou esperar, né? Então o que a gente tem que fazer? Aquilo só foi um pensamento. Você libere a sua mente daquele pensamento, da crença de que aquilo ele está te apontando uma realidade, e você simplesmente volte a organizar os seus elementos. Aí você vai ganhar vida, você vai ganhar energia, fogo, respiração. Porque daí tua mente não está mais presa no pensamento e ela está livre para quê? Para respirar. Ela está livre para localizar regiões de força que estão ali ainda, ninguém desfaleceu. E você chega lá no topo e não morre. Tá? Então, sempre quem desiste é a mente, dizendo alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente começar a entender esse campo sutil da energia, isso vai ser um descanso. A mente conceitual ela é muito estreita, tensa, agitada. Acha que sabe tudo. Não para. Por isso que eu tenho uma amiga que foi fazer a renovação da carteira de motorista. Aí ela foi lá fazer, né, a entrevista. Daí, olha que engraçado, né? A pessoa que estava entrevistando, ela pergunta assim, qual remédio você toma para dormir? O que você toma para dormir? Daí a pessoa falou assim, uma coisa é você perguntar, você toma remédio para dormir? E a outra é perguntar direto, qual remédio você toma para dormir? Daí a pessoa falou assim, eu não tomo. Não, qual o remédio que você toma para dormir? Então, é alguma coisa para a gente pensar, né? Lá de 89 toma um remédio. Até que a pessoa parou de falar assim, bom, eu não vou nem mais perguntar se toma ou não toma. Qual você toma? Né? Então, vocês vejam, a mente que a gente está utilizando, ela não dorme mais. Ela está tão fixada, ocupada, crente de que aquelas imagens são sólidas, que não tem como dormir. Porque quem é que dorme? Dorme aquele que não acredita muito nas coisas, ou diz, bom, amanhã eu resolvo. Amanhã é outro dia, amanhã eu vejo. A gente não consegue fazer isso. Essa mente, ela está baseada no controle. Porque ela realmente é capaz de criar a sensação de separatividade e achar que a única nossa chance é controlar as coisas. No campo da energia, nós somos as coisas. Eu não penso sobre as coisas. E porque eu sou as coisas, eu tenho espaço para lidar com elas. Eu posso mudá-las.
Eu posso nem mudá-las, eu apenas deixo elas descansarem. E aí, devagarinho, meu sono vai melhorando. Ou, se meu sono ainda está perturbado, eu tenho recursos. Eu tenho recursos aonde levar a atenção da minha mente. Né? Aí, às vezes, a atenção está toda aqui, né? A gente assim está um repolho no final do dia. Né? Aquela cabeça enorme, né? Com um corpo desse tamaninho, né? Um cogumelo. Vai dormir como? Tem que fazer o contrário. Ela esvazia a mente e faz o corpo. A parte de baixo fica enorme. Né? Leva terra para o teu corpo. Você só está espaço e vento. Espaço e vento é um perigo. Né? Faz as coisas mudar de lugar o tempo todo. Cabelo não para. A gente sabe o perigo que é arrumar o cabelo e sair num dia de vendaval, né? Sair com touca. Porque não vai parar nada no lugar mesmo. Aí como é que vai fazer o corpo dormir, se você não para no lugar? A primeira coisa para o corpo dormir é você estar parada no lugar. Nesse lugar a gente tem que parar primeiro. Daí o corpo para. O corpo para. Põe ele deitado, mas daqui a pouco você não aguenta, você levanta. Você vai abrir a geladeira, você vai dar uma olhadinha na internet, você vai ver se tem um recadinho que devia ter chegado, não chegou ainda. Você vai até a padaria 24 horas que tem ali fora, né? Vai fumar. Sei lá. Aí a gente vai ver, né? Isso acontece no ambiente corporativo, direto. Essa experiência de estar numa grande empresa, vocês estão o tempo todo, assim, nem conseguem parar para trabalhar. Então, uma grande ação. Exatamente. E daí o perigo é que isso vai se tornando comum. Aí é comum, por isso que ela pergunta, que remédio você toma? Qual é a loucura que você manifesta a cada 15 dias? Você não surta? Né? Então isso vai se tornando muito comum. E daí parece que essa foi sempre a base da nossa vida. A base foi sempre essa forma de usar a terra, usurpando, né, explorando. Aí a gente vai falar de uma cultura orgânica, da terra, alimentos saudáveis. Não cabe mais, meu amor, mercado em expansão, como é que eu vou fazer agricultura orgânica? Daí parece que é só isso que existe. Existem outras bases para a gente adotar, para repensar a vida, o nosso corpo, a nossa alimentação. Por isso que eu falei, isso é urgente, antes que a gente caia num sono profundo e não tenha mais ninguém acordado. Tá? A gente vai encerrar aqui, já é 12:30. Meio-dia e meio. É 12:30, né? 12:30 e meia hora. É feminina. Meia. Meio-dia e meia hora. Tá? Não é meio-dia e meio-dia e meio. Nós voltamos 2:30? Esse é o contrato? Vocês acham que 2 horas está certo? Hã? Não, 2 horas de intervalo? Tá bem? 2:30, então. Vamos fazer uma dedicação breve. Mas o contrato é ir e voltar, hein? 2 vezes. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem locho surin loche zalin sa sun cha parpel droju cho sun wada midrau do sungele show. Aí à tarde a gente continua falando sobre energia, porque daí isso já vai nos levar à mente, que já nos leva à prajna e talvez à iluminação ainda hoje. Iluminação numa só tarde.